Bom, vamos lá. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje a gente está iniciando uma série nova aqui dentro do Riverbed Latam para apoiar nossos clientes, nossos parceiros com o nosso portfólio de observabilidade unificada. A ideia desse projeto é que todos tenham acesso aos produtos da Riverbed, consigam conhecer esses produtos a fundo, e principalmente a usabilidade, né, como fazer as configurações, como navegar pelos menus e como usar as ferramentas no dia a dia. Tá? A ideia hoje desse vídeo introdutório é a gente explicar um pouquinho mais sobre a parte de observabilidade unificada e depois passar para vocês cada um das soluções e adentrar essas soluções no futuro, certo? Bom, falando um pouco mais sobre a parte de observabilidade unificada, a Riverbed sempre se apoia nos principais players de mercado para falar sobre os produtos, né? E não diferente aí do mercado, a gente sempre tenta trazer para os nossos clientes, para os nossos parceiros aí, conceitos que estão sendo utilizados aí e aqueles conceitos mais novos também, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre a parte de observabilidade de rede, a Riverbed sempre se refere isso a um sistema aí de monitoramento, né? Que coleta de forma completa, tá? Então a gente usa sempre o termo de full telemetry, que é você ter todas as informações aí do ambiente, e essas informações são diversas, né? Então de diversos tipos de dados, desde um equipamento, uma comunicação entre servidores ou mesmo uma comunicação entre um end user e um servidor. Então são dados diversos da rede que a gente pode capturar e com isso fornecer uma visibilidade aí profunda e unificada, que possam ser utilizadas de formas diversas. Uma dessas formas é a parte de insights acionáveis, né? Então a gente conseguir pegar esses dados, não só visualizar, mas também tomar ações em cima dos dados que nós estamos coletando e visualizando, tá? Isso é o que a gente vê aí, é o futuro da observabilidade. Não distante disso, a observabilidade unificada, ela sempre dá mais flexibilidade para a TI investigar o comportamento, e normalmente são comportamentos desconhecidos ou anomalias que estão acontecendo ali em tempo real. Então, quando nós falamos dessa parte de observabilidade, a TI vai ter flexibilidade de olhar o que está acontecendo no ambiente, né? Entender se aquele comportamento ele é conhecido ou desconhecido, explorar uma anomalia de comportamento, conseguir ver isso em tempo real, mas também conseguir voltar no tempo para entender esse tipo de comportamento. Então, essa observabilidade vai permitir aí acesso a esses insights acionáveis. Então, entender, aplicar conceitos de análise, né? Comportamentos do TCP, comportamentos da parte de rede, né? Informações, por exemplo, até de informações de ferramentas diferentes, né? A observabilidade pode hoje unificar portfólios e soluções diferentes. Então a gente pode hoje, com o advento do AI e do Machine Learning, hoje a gente consegue também integrar ferramentas terceiras, né? Então eu consigo extrair dados, por exemplo, de um APM que já esteja implementado, né? E unir esse tipo de dado com uma ferramenta de observabilidade mais voltada para o ambiente de rede, né? E vice-versa. Às vezes eu tenho um ambiente de monitoramento de rede já implementado, né? E aí eu gostaria de fazer o monitoramento da parte do end user, como que eu unifico esses dados, tá? Então, isso permite que as equipes consigam aí cada vez mais monitorar e ter a perspectiva desses ambientes de network, tá? Bom, a observabilidade é um conceito que vem sendo trabalhado há algum tempo já, mas o que a gente mais vê ultimamente é quais são os sinais que a gente precisa de uma observabilidade aí no meu ambiente de rede, né? E a gente consegue separar isso em 5 tópicos diferentes, tá? Primeiro, se você está tendo dificuldade lá e lutando com o seu ambiente para manter a qualidade dos serviços, né? Se você precisa aí, de certa forma, atender ambientes de alta complexidade e com uma distribuição grande de produtos, né? Então, se eu tenho hoje produtos estabelecidos dentro do meu ambiente on-premises, produtos dentro da cloud, essa cloud pode estar como serviço ou pode estar também como uma infraestrutura como serviço, na qual eu administro, né? Então, isso é um sinal que você precisa de observabilidade. O segundo ponto é se você
recebe uma centena ou milhares de alertas que não tem contexto, né? Que você não consegue entender se aquele alerta está relacionado só àquele equipamento ou se algo no seu ambiente, além daquele equipamento, está ocasionando aquele problema, né? Então, esse é um segundo sinal que você realmente precisa de observability, né? Ou observabilidade no seu ambiente, tá? O terceiro sinal é um sinal que hoje a gente não consegue mais ficar sem nos ambientes, que é a solução de problemas, né? Que podem ocorrer, e quando a gente precisa identificar esses problemas, a gente vê que a gente tem ausência de dados, né? Então, muitas vezes a gente está monitorando o ambiente, quando nós precisamos obter um dado do servidor, nós não temos. Quando nós temos os dados do servidor, nós não temos os dados do end user, que é o interessado em usar aquela aplicação. Isso também é um sinal que você precisa de observabilidade, tá? O quarto ponto, que é o quarto sinal que nós temos aí, é que a gente depende muito hoje de equipes especializadas ou profissionais especializados aí para essa parte de monitoramento de ambiente, né? Então hoje é um tópico muito comum dentro das empresas que a gente precisa analisar, né, aquele colaborador, os skills daquele colaborador para ver se ele está apto a fazer esse tipo de monitoramento. Então, se você depende muito dessa mão de obra e faz muito essa identificação de forma manual, esse é um sinal que você também precisa de observability, tá? E o quinto é quando você precisa unificar esses dados. Então, hoje a gente está muito acostumado com ferramentas que trabalham em silos, uma para o end user, outra para o network, outra para a parte de APM, que é a parte de aplicação. Temos os produtos que são para cloud, alguns deles trabalham bem com a parte de infraestrutura como serviço, outros bem com a parte de SaaS. Então, quando nós precisamos, aí temos dados que nós precisamos unificar, e desses dados extrair insights e executar ações para automatizar os ambientes, esses são os 5 sinais que a gente identifica para a parte de necessidade de observability, tá? Uma vez que a gente identifica esses sinais, a gente consegue agregar valor com observability de qual forma? Então, quando um gestor hoje vem pedir a identificação, que você faça o levantamento se a sua rede precisa de observability, dificilmente a gente consegue pontuar todas as necessidades para que a gente sustente aquele projeto, tá? Então, aqui a gente traz uma agregação de valores diferentes que a gente consegue entregar nesses 5 sinais que vão ajudar no apoio desse tipo de demanda. Então, consumo de banda, preciso acompanhar aquelas pessoas que mais consomem meu endereço, meu serviço, meus links, que são os top talkers, né? Eu preciso ter um mapeamento das minhas dependências, quem são os equipamentos que falam com quem, né? Análise de aplicação, né? Eu preciso analisar minhas aplicações, meus bancos de dados, né? Meu ambiente de VoIP, né? Eu preciso analisar toda a parte de conversação entre meus colaboradores, tá? Soluções de problemas, né? Então, análise entre os caminhos das minhas estações, dos meus servidores. E aí, quando eu falo servidores, pode ser servidores de front-end falando com back-end, ou servidores de back-end falando com banco de dados, tá? Então, esse é um tipo de valor que a gente consegue agregar quando a gente implementa observability, né? Monitoramento de wireless, toda a parte de capacity do meu ambiente, né? Quando o cliente fala, eu preciso... mas tudo isso eu preciso de uma mão de obra muito específica, né? Então você pode colocar isso também como um valor a ser agregado, detecção automatizada de ameaças, né? Um pouco da parte de forense, ter os dados para identificar uma mudança de comportamento durante a noite, né? Um tráfego diferenciado no final de semana, né? Então se eu tenho essa necessidade, o observability pode agregar valor para você, tá? E toda a parte de migração de nuvem. Então, se você está pensando em digital transformation, na parte de migração de nuvem híbrida, né, multi-cloud, né, que a gente tem vários fornecedores de cloud, você precisa monitorar, né, entender o que está passando por baixo daquela comunicação que está abstraída ali, né, porque quando a gente fala em servidores em cloud, são máquinas virtuais que podem ou não estar no mesmo host na cloud. Então a gente precisa saber, quando uma máquina fala com a outra, os tempos de resposta, os tempos de comunicações entre as máquinas. Então quando você precisa desse tipo de valor, você consegue entregar isso com observability, tá? Uma vez que a gente precisa de tudo isso, identifica esses sinais, a gente precisa ter uma solução completa, um portfólio que possa nos ajudar com esse produto, né, com essas necessidades.
Então, nesse vídeo introdutório, a gente traz para vocês toda a parte do portfólio da Riverbed, tá? Para que vocês tenham uma visão geral do que a gente pode entregar dentro desse ambiente de observability. Então, hoje nós temos uma gama de produtos diferentes para vários tipos de necessidades dentro do cliente, né? Então, a gente vai desde o monitoramento de infraestrutura até o processo de aceleração de uma aplicação, né? Entre esses dois pontos existe toda a parte de End User Experience, que são os interessados por usar as nossas aplicações, que a gente também precisa monitorar de alguma forma. Uma vez que essa aplicação está dentro de casa, eu posso monitorar ela com as minhas soluções on-premises, mas eu também preciso monitorar quando ela estiver em cloud. Então, também posso fazer esse tipo de monitoramento com o meu ambiente em cloud. Uma vez que eu tenho uma ou mais necessidades, eu preciso ter aqui como se fosse um guarda-chuva, que vai conseguir unificar todos esses dados em um só produto e dar uma visão unificada para vocês do que está acontecendo em cada ambiente monitorado. Tá? A Riverbed hoje ela tem uma série de patentes e tecnologias que vão ajudar nesse tipo de coleta de dados. Então, desde uma telemetria, agentes unificados que podem ser instalados nos endpoints ou nos servidores que estão em cloud, por exemplo. Esse multimodal AI, então nós temos hoje toda a parte de AI casual e preditiva, no qual você pode entender o que está acontecendo no seu ambiente e aplicar automações para que você resolva problemas de forma automatizada e monitore isso de dashboards unificados. Tá? Então você consegue, inclusive, hoje, com automação através de AI, reduzir o seu número de tickets, por exemplo, caso você esteja monitorando um ambiente com uma plataforma unificada. Tá? Não diferente, a Riverbed se fez aberta, então o nosso portfólio possui diversas integrações com plataformas terceiras para que você possa reaproveitar o seu investimento, o famoso ROI. Né? Toda a parte de integração de biblioteca que nós temos hoje com soluções já de mercado, para caso você já tenha investido em uma parte, você possa agregar outra parte de observability. Tá? Então, um portfólio bem completo da Riverbed para que vocês possam ter isso hoje dentro da empresa. Tá? Como primeiro vídeo, um vídeo introdutório para vocês, a gente para nesse momento e já deixo para vocês aqui o pedido, que vocês deixem um like aí no nosso vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal do Riverbed Latam para que vocês possam continuar acompanhando essa série de vídeos que a gente vai publicar. E para o próximo tópico a gente já vai trazer alguns recursos, né, que a Riverbed dispõe para que vocês que estão começando a utilizar a plataforma, nossos parceiros, nossos clientes, consigam utilizar de melhor forma aí o ambiente da Riverbed. Tá? Agradeço aí a presença de todos e nos vemos no próximo vídeo.